Bom dia a todos, né? Bom dia a todas. Vamos aqui dar prosseguimento à nossa disciplina, Física 1. A ideia hoje é a gente trabalhar ainda com movimentos verticais, né? Queda livre e lançamentos verticais, tá certo? Então a gente vai trabalhar esse tópico, a gente fez um tópico da aula passada, tá bom? Show? E a gente hoje vai resolver aqui alguns problemas, alguns exercícios. Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó, para a gente começar hoje a nossa aula, né? Questão bem simples, né? Não tem questões básicas aí, a gente vai fazer questões básicas, tá? Primeira questão é a seguinte, ó. Uma pedra é abandonada do alto do edifício de 32 andares. Então, um edifício aqui, ó, com 32 andares, tá? 32 andares tem um edifício, beleza? E sabendo que a altura de cada andar é 2,5 metros, tá? Então, além de dar o número de andares do prédio, também dá exatamente aqui a altura de cada andar. Bom, desprezando a resistência do ar, com que velocidade a pedra chegará ao solo? Tá? Então, ele quer saber exatamente aqui, ó, a velocidade da pedra, né? Que essa velocidade aqui da pedra, né? Ao chegar ao solo, tudo bem? Então, ele quer esse dado aí. Show? Vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse probleminha aqui, tá? Quando a gente for fazer uma questão de queda livre, qualquer questão de física, tá? A gente tem falado sobre isso já aqui algumas vezes, né? Primeira coisa que você tem que fazer, acredito, né? É desenhar, né? Fazer algum desenho, reproduzir algum desenho, algum rascunho, né? Da situação que você está vendo. Então, aqui eu fiz um desenho, pessoal, de uma pedra, né? De um objeto, né? Caindo, né? De um edifício, tá? Fiz aqui uma pedra, né? Caindo do edifício, tá? Vou colocar aqui a altura H, que representa esse edifício aqui, tá? Altura H, eu não conheço a altura H, ou tem a altura H ou não desse prédio? Ele falou, né, que o prédio tem 32 andares e cada andar tem o quê? Tem 2,5 metros. Então, acho que a altura aqui, a gente pode calcular essa altura H, né? Tem o quê? 32, é isso? 32 andares vezes o tamanho de cada andar, né? Que é a altura de cada andar, que é 2,5, né? Só multiplicar aí, né? Isso. Então, quando a gente multiplicar, isso aqui vai dar quanto? 64 mais 16, né? Certo? O dobro mais a metade de 32, né? 64 mais 16 já quando dá 80 metros. Beleza? Você tem exatamente aí a altura do edifício, tá? Tem também a aceleração da gravidade, que esse corpo vai cair, veja que ele não forneceu, tá? Isso aí realmente foi é uma questão, né? Geralmente a gente pega nos livros e tal, não tem o valor da aceleração da gravidade, mas acredito que estaria na prova, né? De onde veio essa questão. Mas a aceleração da gravidade a gente conhece, né? É o G, não é isso? Esse corpo ele cai com aceleração G, A igual a G, é isso que vale aqui o quê? 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Tá? Bom, o objeto também, muito provavelmente, ele foi abandonado, né? Ele foi solto, ele não foi lançado. Então, esse objeto, ele tem uma velocidade inicial, né? 0, né? 0 metros por segundo, né? No instante T0 igual a 0, tá? Então, a gente já tem alguns dados aí, né? A aceleração, a velocidade, né? O tempo inicial. Agora, é bom, quando a gente for fazer um problema desse de cinemática, queda livre, lançamento vertical, colocar um referencial. O que é um referencial? É aquele eixo de coordenadas que aponta, que indica, né, a posição do objeto. Tudo bem? Então, eu vou escolher aqui um referencial com vocês, que vai ser um referencial, por exemplo, para baixo, já que esse corpo vai cair, né? Eu vou adotar esse referencial aqui para baixo, já que é um corpo que está em queda livre, né? Que vai estar caindo, não é isso? Tá? Eu vou adotar aqui esse referencial para baixo. Beleza? Que eu vou dar a letra Y para ele. A gente tem feito isso, né? Beleza, então, ó. Aí, o que acontece? Então, agora a gente vai ter o seguinte, que escolher agora é o seguinte, já tem um referencial, eu vou ter que escolher agora um ponto, né? Onde a posição dele vai ser 0, tá? A posição tem que ser igual a 0, ou seja, aquela chamada origem dos espaços. Então, aqui, como ele vai começar a cair do ponto mais alto do prédio, tá? Ele vai começar a cair do ponto mais alto do prédio, eu acho que fica conveniente escolher o 0 aqui em cima, tá? Ou seja, o Y0 dele, né? O Y0, tá? O Y0 dele vai ser igual a 0 metros. Show? Então, a gente vai ter exatamente alguns dados aí do problema, né? Aceleração, não é? Bom, então o corpo cai, não é isso? Então, ele vai cair. Agora, vamos aqui vendo a trajetória dele. É a trajetória retilínea, né? Ele vai cair na vertical. Tá certo? Beleza?
E aí, nessa trajetória dele vertical, vai chegar lá embaixo, não é isso? Chegar no ponto mais alto. Opa, enrolei tudo aqui. Já foi. Né? Então a gente vai ter a trajetória dele aqui caindo, né? Vai ser uma trajetória vertical, beleza? E ele quer a velocidade. Desenha aqui o objeto lá embaixo. Bom, tá aí, né? O objeto no ponto mais baixo, né? Isso. E aqui eu coloquei um movimentozinho nele, né? Animei ele com um movimento, né? E ele quer exatamente a velocidade do objeto. Ele quer a velocidade do objeto, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o V de velocidade. Show de bola? Então tá lá, né? Ele quer essa velocidade V. Tudo bem? Então, bom. Aí a gente tem o quê? A gente tem a distância que o objeto percorreu, né? Que é o H, a altura H que ele caiu, né? Isso, tá? E a gente tem também, né? A gente quer a velocidade. Então, quando a gente tem distância e velocidade, uma equação boa que a gente pode usar aqui, ó, é a equação de Torricelli, não é isso? A equação de Torricelli. Tá? Então, nesse caso aí, usando a equação de Torricelli, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vamos lá fazer aqui, ó. Vou ter aqui o V quadrado, né? É igual a V0 quadrado, tá? Mais 2A delta X, né? Ou no caso aqui, em vez de delta X, eu vou colocar aqui um delta Y. Pode ser não, delta Y, tá? Você vai usar essa expressãozinha aqui. Eu vejo que ficou fininho demais, né? Deixa eu estar aqui um pouquinho mais grosso, tá? Então, olha só. Resultado, a gente tem a velocidade inicial dele, né? O V inicial. A gente tem o V inicial dele, que é 0. Tá? Então, a letra é um pouquinho maior, né? O V inicial dele é 0. A aceleração dele é G, né? E a distância que ele caiu foi H, né? O delta Y dele foi H, foi a altura do prédio, não é isso? Então, a gente tem exatamente essa expressão, ó. V0 é 0, a aceleração é G, e a altura que ele caiu, o delta Y dele foi a altura H. Resultado, V quadrado vai ser igual a 2GH, né? Então, V vai ser igual ao seguinte, ó, a velocidade final dele vai ser igual a raiz quadrada, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 2GH. Beleza? Então, isso é um resultado interessante, né? É a velocidade final do corpo. Vou dar um destaque aqui nessa expressão, que a gente vai comentar ela aqui algumas vezes ainda hoje, tá? Essa velocidade final que o corpo cai, não é isso? Tá? Tem uma expressão aqui, raiz 2GH. Beleza? Bom, os dados do problema são fornecidos, né? Ele dá o valor de G, a gente já tem, né? Então, a gente agora pode substituir aqui, ó. O valor de G, da raiz quadrada aí. O valor de G, né? Da gravidade, a gente já tem, né? Então, vai dar 10, é isso? Então, vai ficar 2 vezes 10, vezes a altura H, que dá 80 metros, né? Então, o resultado aqui vai dar quanto? Raiz quadrada de quanto aí, pessoal? Raiz quadrada de 1.600, não é isso? 1.600, né? Raiz quadrada de 1.600. Beleza. Raiz quadrada de 1.600 já quanto, galera? Você faz assim, ó. Tira a raiz quadrada de 16, que dá 4, e tira a raiz quadrada desses dois zeros. Na verdade, isso aqui é 16 vezes 100. Então, você tira a raiz quadrada de 100 aí, né? Tá? Raiz quadrada de 100 vai dar 10. E raiz quadrada de 16 dá 4. Resultado da velocidade do corpo, né? Caindo ali, não é isso? Dá uma velocidade de quanto? 40, né? 40 metros por segundo. Show de bola? Show de bola aí, pessoal. Velocidade. Tá, tudo bem. Problema simples, né? Calcular a velocidade, não tem problema nenhum. Mas ele poderia perguntar mais alguma coisa no problema, né? Ele poderia perguntar o quê? Além da velocidade, ele poderia também perguntar o tempo que o corpo leva para cair. Vamos fazer essa observação aqui, calcular quanto tempo o objeto leva para descer, para chegar no ponto mais baixo. Então, eu posso ter duas opções. Como eu tenho exatamente que a posição final dele, no ponto mais baixo da trajetória, é o próprio Y, né? A posição dele aqui no ponto mais baixo é o próprio Y. A posição inicial é 0, né? E a posição final dele é o próprio Y igual a H, que dá 80 metros, né? A gente pode usar o seguinte, já que a gente tem a posição final e a gente tem que é o tempo, a gente poderia usar, de repente, o quê? A equação horária do espaço, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Invocar aqui agora, ó, a equação horária do espaço, tá? Então, também para encontrar o tempo de queda, né?
A equação horária do espaço pode ser usada aqui, ó. Bora lá. Não? Equação horária do espaço, o que me diz aí? Vai ser o quê? É o x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de a t quadrado. Só vou fazer uma pequena modificação nessa expressão, ó. Uma pequena modificação nela, ó. Eu vou trocar o x por y, pode ser? Vou trocar aqui o x por y, porque a gente está trabalhando na vertical, né? Fica mais conveniente usar a letra y, só uma questão de notação. Y0 também, né? O V0t mais 1 meio, né? E o A, no caso, eu vou trocar o A por G, né? Que é a aceleração da gravidade, gt quadrado, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. O que é que eu tenho nesse problema? Eu tenho que o y0 é 0, voltando lá na figurinha, né? Você vê lá, ó, que a posição inicial dele lá no topo do prédio é 0, né? Certo? Você tem também que o V0 é igual a 0, tá lá, a velocidade inicial é 0, ele foi abandonado, né? Também V0 é igual a 0. Isso aqui também vai dar 0, né? Resultado, resumo da ópera, ó. A posição do corpo daquele objeto em função do tempo dá um y igual a 1 meio de gt quadrado, tá beleza? Então, essa equação horária da posição dele, revisando mesmo aqui, né? Fazendo a revisãozinha aqui da aula passada, não é isso? Isso aqui é a posição dele em função do tempo, né? O quanto ele cai em função do tempo aí, né? Mas você já poderia também ter aproveitado e já substituído aqui algumas coisas do problema aí, ó. Você já poderia ter vindo aqui, ó, e já substituído alguns dados do problema. Por exemplo, qual é a posição final dele? Vamos lá, vamos voltar aqui na figura, ó. Ele começa da altura 0, né? E quando chega lá embaixo, ele vai caindo, 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 e quando chega aqui embaixo, a posição dele é o próprio H. É a própria altura do prédio, né? Ou seja, ele vai ter percorrido aqueles 80 metros. Então, no final aqui, quando chega na parte mais baixa, né, do chão, não é isso, né? Chega na parte mais baixa do movimento dele, a posição dele aqui ó, vai ser exatamente os 80 metros. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou trocar o y final por 80. Posso já aqui, fazer aqui, ó, 80, né? Igual a 1 meio. G vale quanto, pessoal? A gravidade? O valor do G? 10 metros por segundo ao quadrado, é isso? Boa. Então, vai ficar assim, ó, 80 igual a quanto? Ó? Quem dividir para mim 10 por 2 dá quanto? Se eu dividir 10 por 2? 5. 5, boa, vai dar 5, né? 5t quadrado, tá? E o 5t quadrado vai ficar, então, ó, o seguinte, vou pegar aquele 5 e passar dividindo, vai ficar t quadrado igual a 80 sobre 5. Show? 80 sobre 5. Então, t quadrado vai dar quanto aí? 16. Logo o tempo vai dar quanto? 4 segundos, né? Vai ser a raiz de 16, né? 4 segundos. Então, você também tem aí, ó, o tempo que o objeto leva para descer aí, né? Professor, Opa, por favor, Sam. é o William. Você vai reparecido, professor? É porque é parecida a voz de vocês e eu não consigo acompanhar. Me desculpe toda vez, tá? Se eu confundir você e o William com o Sam. Assim, Ô, Williams, me desculpe. essa daí, se pedisse também a questão do tempo, é questão só de lógica, né? Porque tipo, a pessoa já tinha a altura do prédio e sabia a velocidade final, né? Assim, se pedisse. Seria só para fazer por lógica, já que já tinha os dois dados, né? Já que tem Os dois dados, que tem a velocidade final antes de atingir o chão e a altura do prédio. Poderia ser, não, mas, mas veja, a gente calcula, ele pediu a velocidade, né? A gente calcula a velocidade, deu aqui, né? 40 metros por segundo, né? Deu aqui, tranquilo, aqui a letra B aqui, né? Isso aqui não teve problema, né? Mas a gente tá complementando, né? Calculando aqui o tempo, né? Que ele caiu também, né? Isso, fazendo um adendozinho na questão, né? Não, Tá então, um o tempo mesmo dava para calcular por lógica, já que tinha a altura do prédio, tinha que era 80, tinha já a velocidade final e tinha a aceleração. Era só dividir a velocidade final para a aceleração, né? Aí não, sim, claro. Pode usar aqui, ó. Você poderia usar, entendi. Você poderia usar aqui, ó, a equação horária também da velocidade, que eu vou usar agora. Quer usar? Vamos usar aqui a equação horária da velocidade?
Então, Williams, vamos usar aqui a equação horária da velocidade aqui, ó. A gente usa a equação horária do espaço, a gente pode usar a equação horária da velocidade. Entendi aqui o que você quer dizer, ó. Você poderia também usar, também por lógica, lógica é tudo aqui, na verdade, né? É usar a equação horária da velocidade. Vamos lá, equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade, me diga aí, por favor. São 3 equações, né? Basicamente, para você resumir um problema de cinemática, né? Com movimento variado. A equação do espaço, horário do espaço, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. A gente já usou 2. Pode só usar a equação horária da velocidade, ó. V igual a V0 mais AT, tá? Eu vou lembrar aqui, ó, que o V0 é 0, ele não tem velocidade inicial, né? E aí, no caso, lembrar que a aceleração é a gravidade. Resultado, o V é igual a GT. Eu vou deixar isso aqui guardado, vocês vão entender por quê. Daqui a pouco eu vou falar disso aqui de volta, tá? Beleza. Mas no problema é dado já, né? No problema é fornecido a velocidade final. É isso, Williams? Ó, o Williams falou, ele deu a velocidade final, que é 40 metros por segundo, e deu também o valor da aceleração da gravidade. Acho que é isso que ele queria dizer, né? Vezes o tempo. Eu faria assim porque eu já saberia que dava para usar com a horária da velocidade e eu acharia que era mais rápido. Aí, numa questão real, eu pouparia tempo fazer com a horária da velocidade em vez do espaço, né? Não, perfeito, perfeito. Perfeito. Boa, mas boa, tranquilo. Então, o tempo vai dar quanto? 4 segundos, é isso? 40 por 10, é isso? Você tem razão, daria 4 segundos. Então, você poderia direto usar, no caso aí, né? A equação horária da velocidade, certeza. Mas veja, essa equação aqui, ela é muito boa também, ó. Para calcular o tempo também, ó. Essa equação aqui é muito boa. A equação horária da posição, ó. Eu fiz aqui um esqueminha, né? Que dá essa equação horária da posição aqui do corpo, não é isso? Eu vou tentar com vocês aqui, ó. Se a gente tivesse uma fórmula pronta, a gente na aula passada, a gente calculou fórmulas prontas para tempo de voo, né? Fórmulas prontas para o que mais? Altura máxima, não é isso? A gente fez isso na aula passada, né? Calculamos algumas fórmulas prontas, né? Para tempo de voo e altura máxima. Vamos fazer uma fórmula pronta para tempo de queda? Na queda livre? Que tal? A gente não tem, né? A gente não fez, não foi na aula passada, né? Vamos fazer o seguinte, uma fórmula para tempo de queda, né? Tempo de queda. Fazer aqui, ó. Vocês aqui agora, ó. Tempo de queda livre. Tudo aqui tem uma razão na vida, né? O tempo de queda livre. Tá? Tempo de queda livre. Vou colocar o livre aqui entre aspas, tá bom? Beleza? Entre parênteses, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a equação y igual a 1 meio de gt quadrado, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar o y final por h. Pode ser não, que é a altura final, né? A posição final dele, hzão. Né? Que é a altura do prédio, né? Igual g, que é a altura de onde ele caiu, não é isso? E esse t aqui, eu vou colocar um t grande. T grande aqui, um t quadrado, chamado tq. Tempo de queda, tá bom? Certo? Aí eu vou arrumar aqui a casa, vou fazer assim, ó. O 2 dividindo. O 2 dividindo. O que acontece com esse 2 dividindo aqui? Passa multiplicando. E o g multiplicando passa dividindo, né? Vai ficar assim, ó. 2h sobre g. Igual a tq quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados, ó. Vou vir aqui, ó. E vou tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, ó. Certo? Tirar a raiz quadrada do lado esquerdo. Né? Raiz quadrada do lado esquerdo eu tirei. Boa? E também vou tirar a raiz quadrada do lado direito. Né? A raiz quadrada t quadrado, não é isso? Bom, vou afastar aqui um pouquinho, né? Aí eu vou ter aqui a raiz quadrada tq quadrado. A raiz quadrada tq quadrado é tq, claramente, não é isso? Vai ficar tq. Vou dar uma invertida de lado. Vai ficar, então, tq igual a quem? A raiz quadrada de quem, ó? De 2h sobre g, ó. Então, você tem uma fórmula pronta para calcular o tempo de queda, ó. Essa a gente não tinha feito na aula passada, não foi? Também foi muita informação, né? Não dava tempo, não é isso? Então, tá lá uma fórmula para o tempo de queda, tá? Então, se ele te dá a altura do prédio, aí, Williams, ó, mais rápido ainda. Se ele dá a altura do prédio, é uma queda livre, não tem resistência dual, para calcular o tempo de queda, é só usar essa fórmula aqui, ó. Mais rápido ainda. Show de bola? Beleza, galera? Então, vamos conferir aí se essa fórmula funciona ou não? Dá pra gente conferir ou não? Vamos fazer, ó, qual a altura do prédio? Foi quanto o problema? A altura do prédio é 80 metros, né? Vamos calcular aqui então o tempo de queda, ó.
Vai dar raiz quadrada de 2 vezes 80 sobre 10, né? Esse problema ele tem um erro conceitual, tá? Eu vou comentar agora esse erro conceitual do problema. Veja só. 80 metros, né? Então, isso aqui dá raiz de quanto? Ó, de 160 sobre 10. Tá? Então, a raiz de 16, que dá 4 segundos, né? Então, também chega no mesmo resultado, o tempo de queda é 4 segundos, tá? Show de bola aí, galera, né? Boa. Esse problema tem um erro conceitual, que é o seguinte aí, tá? A uma altura de 80 metros não é uma altura tão trivial, pessoal, não é uma altura tão pequena. E você dizer que um corpo vai cair de 80 metros e ele não vai sofrer nenhuma influência da resistência do ar, e ele vai ter aceleração constante, é uma coisa um tanto imaginatória aí, né? Você teria que imaginar bastante a situação para isso, né? Então, todo objeto ele vai ter, sim, numa altura dessa de 80 metros, dificilmente ele não vai ter influência da resistência do ar. Então, esse é um erro do problema, um erro conceitual, tá? Eu fiz essa questão para um fato de ser uma questão numérica, boa, né? Para você entender as coisas aí, tá bom? Mas do ponto de vista didático, do ponto de vista físico, digamos, didática ela é boa, mas do ponto de vista físico ela não é tão valiosa, ela tem erros aí, né? Acredito que esses 80 metros é uma altura muito alta, tá? Então, de repente, você poderia fazer esse mesmo problema um objeto caindo de uma altura de 2 metros, ou 1 metro, de repente, tá? Então, talvez aí a coisa pudesse ser utilizada para alturas menores, tá? Tanto é que um exemplo disso, vamos pegar assim uma situação bem típica, assim, bem simples. As nuvens. Pense nas nuvens, né? Quando a gente vai trabalhar tem uma chuva, de repente, aqui, né, numa cidade e tal, né? Você tem exatamente que as gotas, né, as gotículas de água, elas caem a partir dessas nuvens, né? São formadas as nuvens e a partir de lá elas caem, né? Tem um movimento de queda livre, exatamente como a gente acabou de descrever lá aquele problema do prédio, né? Isso é a mesma coisinha, né? É o mesmo tipo de problema, tá certo? É o mesmo tipo de problema aí de queda livre, não tem nenhuma diferença, tá? Só não dar um diminuído aqui, pronto. Aí o que acontece? Eu posso colocar aqui de novo um sistema de coordenadas, né? Um referencial aqui, tá? Posso colocar mais uma vez, tá bom? Eu vou ter uma altura que o corpo vai cair, uma altura H. O corpo, digo agora, as gotículas, né? Vão cair de uma determinada altura H. Vou adotar de novo que o ponto mais alto é 0. Mais uma vez, vou fazer isso, né? Que o Y0 é 0. Então, lá embaixo, se o Y0 é 0, lá embaixo o Y vai ser quem? Vai ser o próprio H, né? Vai ser a própria altura de onde o corpo está caindo, né? Uma nuvem típica, para vocês terem uma noção, né? Uma nuvem típica aí, elas são formadas em torno de 2 quilômetros, digamos, aí, 2.000 metros de altura. Vamos pensar assim, né? Uma nuvem típica aí a 2.000 metros de altura, que dá uns 2 quilômetros, né? Que dá exatamente 2 quilômetros. Show? Bom, aí a minha pergunta é a seguinte, né? Eu quero calcular qual é a velocidade da gota de chuva aqui. Isso aqui poderia ser uma chuva de granizo, né? De repente, vocês vão entender por que o perigo que eu estou falando aqui de uma chuva de granizo, né? Poderia ser uma chuva de granizo. Eu tenho aqui uma velocidade final que eu quero, né? E o tempo, tá? De queda. Tudo bem ou não? Esse tempo de queda, de novo, eu vou querer calcular mais uma vez, tá? O tempo não é tão tranquilo aqui, né? O tempo inicial, né? Lá em cima vai ser 0, claramente, não é isso, tá? E a velocidade inicial também é 0. A gente considera que a gota, ela desprende, né? Com velocidade nula. Bom, a gente já tem fórmulas prontas aqui para esse problema, né? Por exemplo, o tempo de queda seria a raiz quadrada, né, de 2H sobre G. A gente já tem uma fórmula pronta. Vamos fazer uma continha aqui de padaria, bora? Ó, vai ficar a raiz quadrada de quanto aí, ó? De 2 vezes 4.000, é isso? Ou 2 vezes 4.000, ó. 2 vezes 2.000. Já fui fazendo a conta antes, né? Por G, que é 10, né? Dá para simplificar aqui ou não? 0 com 0 aqui dá, né? Aí vai ficar o quê? 400, é isso? O TQ igual a raiz quadrada de 400. Quem é bom de matemática aí, raiz quadrada de 400 dá quanto? 20 segundos, né? 20 segundos é o tempo de queda. Tá, o tempo de queda até razoável, né? O tempo de queda aí, tudo bem. 20 segundos, tá? Mas é muito tempo, tá? Para não ter nenhuma influência da resistência do ar. Muito tempo o objeto caindo não tem influência da resistência do ar. Aí eu vou aproveitar isso aí e vou calcular também com vocês aqui, ó, a velocidade final. Isso que vai ser mais absurdo, ó. A velocidade final é quanto? Ó, raiz quadrada de quanto? 2GH, foi essa fórmula pronta ou não que a gente viu aqui hoje? Raiz quadrada de 2GH, não é isso? Então, ó, vai ficar então raiz quadrada de 2 vezes
Você pode usar a equação do Torricelli de novo, não tem nenhum problema, tá? Mas como eu já tenho uma fórmula pronta, eu usei aqui G igual a 10 metros por segundo, né? Ao quadrado. A altura deu quanto aí, pessoal? 2.000 metros. Opa! 2.000 metros de altura. Vê aí, né? 2.000 metros. Vê que absurdo. Vai dar uma velocidade igual a quanto? Raiz quadrada de quanto aí? A gente nunca se preocupa muito, né, com esses dados. A gente vai querer calcular e nunca se preocupa em interpretar o valor, né? Mas veja lá, isso aí vai dar quanto? 40 mil, né, pessoal? 40 mil, é? 40 mil. 40 mil. Que dá, na verdade, o quê? Raiz de 4 vezes 100, vezes 10 mil, né? 4 vezes 10 mil. Quatro vezes 10 mil, que na verdade agora aí, ó, tira a raiz de 4, dá quanto aí, por favor? Raiz de 4 dá 2, e a raiz de 10 mil dá 100, né? Então dá 200. 200 metros por segundo, galera. É muito rápido essa gota cairia, né? Chegaria ao chão. Se você passar para metros, para quilômetros por hora, como é que faz aí para passar para quilômetros por hora? Multiplica por quanto? 3,6, né? 3,6. Ó, vai dar uma velocidade absurda. Vai dar, então, de quanto? 720 quilômetros por hora. Imagina aí uma chuva de granizo. O desastre que seria, né? Uma gota jato, né? É muito alto. Ou seja, tudo isso é muito acima. Uma gota de chuva, ela chega o quê? Digamos no máximo, acho que não chega nem a 5 metros por segundo. Acho que não chega nem a isso. Tá? Se você pensar assim numa velocidade de uma queda de uma gota de chuva, não chega a 5 metros por segundo. Então é muito rápido essa gota, né? Isso tudo por quê? Porque a gente desprezou a resistência do ar e considerou um modelo simples, né? Que esse objeto ele cai com a aceleração da gravidade, ou seja, ele tem um movimento uniforme e variado. Então, professor, então quer dizer que esse movimento uniforme e variado não vai funcionar para estudar a queda de corpos? Vai desde que você o quê? Despreze a resistência do ar, que não é o caso do problema aqui, né? Uma queda de uma gota de chuva dessa, pela altitude dela, né? Ela vai sofrer sim a força a influência da força da resistência do ar. Então não dá para, de repente, não desprezar esses efeitos, não é isso, tá? Agora você tem uma moeda em cima da mesa, aí derruba a moeda, aí sim, uma queda pequena, muitas das vezes, né? Um objeto pesado, como uma moeda, né? Relativamente pesado, aí sim a influência da resistência do ar, nesses casos, pode ser menor, e aí vale aplicar equações de movimento uniforme e variado, tá certo? Tá? Então, lembrar aí que a equação do movimento uniforme variado, vale para estudar queda livre, vale. Mas tem que ter uma ressalva aí, tá bom? Né? Então, a gente fez aqui um problema aí que é absurdo, tudo bem? Beleza, galera? Tá? Então, essa foi uma primeira parte aí que eu queria lembrar. Bom, uma segunda observação que eu queria apresentar para vocês é exatamente refere-se aqui, ó, a equação área do espaço 1/2 de GT quadrado, né? É bem legal isso aqui. Isso aqui é a equação horária do espaço, tá? Equação horária do espaço. Tem a equação horária da velocidade, que é V igual a GT. Lembra que o V0 é 0, não é isso? Tá? E tem a aceleração, que é G. Tá? Tem essas três coisinhas aí, não é isso? Tá? Beleza. Isso aqui descreve exatamente o corpo caindo em queda livre, que a gente está estudando aqui, não é isso? Exatamente descreve uma queda livre de um objeto, né? Tá? Desenha aqui um objeto caindo em queda livre. Bom, você tem aqui, ó, né? Em t igual a 0, velocidade 0. Velocidade igual a 0, né? Tá? 0 é a velocidade dele aí. Beleza? Em t igual a... Vou colocar aqui um tzinho ali, né? A gente sabe a velocidade dele agora, né? Quando ele vai caindo ali, né? Isso. A gente já sabe a velocidade dele, né? É o V, né? Isso. Vamos colocar um tzinho igual a T maiúsculo, chama assim. Um tzinho igual a T maiúsculo. Qual vai ser a velocidade desse objeto ali, usando a equação horária da velocidade? Alguém me diz aí ou não? Usando a equação horária da velocidade. Pegando ali... Eita, ficou grosso agora demais, né? V0 igual a 0 metros por segundo. Agora a velocidade dele vai dar quanto? Ó, GTzão, né? Vai dar um GTzão, ó. GTzão. Vou colocar aqui no cantinho, né? Velocidade igual a GTzão. Beleza? Tá? Essa é a velocidade dele agora ali, né? Bom, posso até colocar aqui, fica melhor ainda, né? Posso colocar aqui assim ainda, fica bom. Né? A velocidade dele aqui, ó, GTzão. Tá? Aí depois, vamos pegar um outro tempo, né?
no outro tempo, 2Tzão, o dobro, né? O dobro. Tá? O dobro aí. 2Tzão. Aí ele vai cair um pouquinho mais, né? E vai ficar mais rápido. Tá? Vai cair um pouquinho mais e vai ficar mais rápido aí. Epa. Um pouquinho mais rápido, caindo um pouquinho mais, né? E ficando mais rápido. Então, ó, a velocidade dele agora chega a ser o quê? G vezes 2Tzão, não é isso? Tá? Então, a velocidade dele fica igual a 2GTzão, tá? Tem maiúsculo aí. Beleza, galera? Bom, se você quiser continuar essa brincadeira, você pode continuar, né? E fazer um 3T, tá? Um 3T aí. Beleza? Fazer um 3T, né? Aqui foi Tzinho igual a T, 2T maiúsculo. Instante de 2T maiúsculo, né? E pegar agora um 3T, que tal, né? Vamos fazer um 3T maiúsculo aí, né? Seria um... Que tempo seria esse, professor? Digamos aí, meio segundo. T maiúsculo representa meio segundo. Então aqui seria meio segundo. Aqui seria 2 vezes meio segundo a 1 segundo. E agora eu vou pegar 1 segundo e meio. É um tempo genérico. Na aula passada, eu fiz isso com tempos de 1 segundo. Eu estou fazendo um caso mais geral, tá? Um caso mais geral para complementar aqui. Então, aí você vai ter agora o tempo T igual a 3Tzão. Aí a velocidade dele vai ficar maior, né? A velocidade dele agora vai ficar igual a... Tá ficando grande, né, o desenho, né? Deixa eu diminuir então aqui, ó. Beleza, diminuir aqui, né? Então ficou o tempo agora de T igual a 3Tzão, né? Então ficou exatamente a velocidade dele aqui, ó. Usando a equação horária da velocidade, eu vou ficar V igual a G vezes 3T maiúsculo. Ou seja, vai ficar então um 3GTzão. Show? Tá? Essas são as velocidades. Eu poderia também encontrar as posições do corpo, não. A altura dele? Dá também, né? É só usar a equação horária do espaço. Aqui, ó. Saber as posições desse objeto aqui, ó. Y1, Y2, Y3. Vamos fazer também, calcular aqui as posições desse corpo aqui, ó. Y1, 2 e 3. Então, quem seria o Y1? Fazer aqui no cantinho. Fazer o Y1 aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Y1 seria exatamente um meio de G. Tá ali a fórmula, né? Um meio de GT quadrado. Só trocar o Tzinho por Tzão. Tzão quadrado aqui, ó. Seria o Y1. O Y2 seria um meio de G 2T maiúsculo, né? 2T maiúsculo ao quadrado, tá? Aí a turma é boa de conta, ó. O que acontece quando eu levar aqui ao quadrado? Vai dar quanto, pessoal? Esse 12 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 4, né? Esse 4 vai vir para frente, vai ficar assim, ó. 4, né? 4G sobre 2, né? T quadrado. Tá bom? Eu peguei aquele 4 que vai surgir ali ao quadrado, ó. Tá? Repita aqui, ó. Pegar aquele 4 que vai surgir aqui ao quadrado, né? Tem um 4T quadrado, eu peguei aquele 4 e coloquei na frente, tá? Da expressão. Beleza? Então, essa expressão. Interessante, o Y2, ele é o quê? 4 vezes maior que o Y1, né? O Y2 é 4 vezes maior que o Y1. O Y3, vamos calcular o Y3 aqui, não perder a viagem? Vamos calcular também o Y3 aqui, ó. Para não perder a viagem. O Y3 vai ser quanto? 1 meio de G 3T ao quadrado. Olha lá. Então, Y2, ó, vai dar quanto? Ó, a mesma ordem aqui, ó. 3 ao quadrado dá quanto, galera? 3 ao quadrado dá 9, né? Aí esse 9 que vai surgir aqui, ó. 9T2. Vou colocar ele na frente, tá? Vai ficar então aqui igual a 9, né? G sobre 2T quadrado. Tá bom? Certo? Então você tem essa expressão, ó. Você tem então, ó. Aqui é legal. Eu posso fazer o seguinte, para ficar bem legal mesmo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar. Vocês vão gostar disso aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui, ó. Uma cozinha melhor. Que cor pode ser? Verde? Eu acho que verde acho que dá. Ó. Vou chamar isso aqui de Dzão. Então, digamos que essa altura Y1, ela vale Dzão. Se o Y1 vale Dzão, quanto é que vale o Y2? O Y2 vai valer quanto? O Y1, o tempo D, um tempo T maiúsculo, um tempo T, ele caiu Dzão, no tempo 2T ele vai cair quanto? Vai ter caído, né, de altura 2Dzão. O 2 não, 4Dzão, né? Minto eu, 4Dzão. 4Dzão. 4Dzão aqui, né?
Beleza? E no tempo 3T, 3 vezes maior que aquele primeiro tempo que eu coloquei ali. A altura que ele vai ter caído vai ser quanto? 9Dzão. Não é legal, não? Certo? Então, é aquela coisa que eu estou falando. Ó, o tempo, né? A altura que ele cai é proporcional ao tempo de queda, né? Isso. Ao quadrado. É aquela coisa que a gente tem falado algumas vezes aqui, né? Certo? Então, ele cai, né? Com a altura que é proporcional, né? Ele cai de forma que a altura que ele cai é proporcional ao tempo ao quadrado. Aqui, essa expressãozinha aqui, a equação do espaço, não é isso? Tá? Ainda tem outra coisa que é muito legal você visualizar, ó. Qual é a distância que ele caiu no primeiro intervalo de tempo, no delta T? No primeiro intervalo de tempo aí. Qual foi a distância que ele caiu aqui nesse primeiro intervalo de tempo? Que é de 0 a T. De 0 a D, isso aqui dá 10, não é isso? É bem legal. E essa distância que ele cai aqui, ó, vale quanto? Alguém diz aí para mim? De Dzão a 4Dzão. Quantos Dzãos ele tem ali dentro, né? De Dzão a 4Dzão, isso aqui tem quanto? Tem 3Dzão, não é isso? 3Dzão. 3D, né? E, finalmente, de 2T a 3T. Qual vai ser a altura que ele vai cair aí, ó? Vai dar quanto? De 4D a 9D. Dá quanto, galera? De 4D a 9D. Vou dar uma melhorada aqui na letra. 4D a 9D. Dá quanto? 5. 5D? 5D, ó. Boa. O que tu tá sacando aí? O que tu enxergou nessa historinha toda aí, ó? Acelerando 2D a cada segundo, né? Isso, exatamente. Ou seja, é uma progressão aritmética, né? Ele começa com D, né? Aí depois aumentando a cada 2D, né? Isso, exatamente. Aumenta, ó, a cada intervalo de tempo, ele aumenta a distância em 2D, né? Isso, né? É uma progressão aritmética. Beleza? Show de bola, galera? Muito bom, né? Então você tem esse gráfico aí e você poderia fazer o gráfico, ó. Para um tempo T, ele cai D de altura. Para um tempo 2T, 2T maiúsculo, ele cai 4Dzão. 3Dzão, 9Dzão. Se você continuar, 4Dzão, ele cairia a altura de 16Dzão. 16 vezes aquela altura que ele cairia no tempo T, né? 16 vezes mais. Tá? Então, o gráfico, no final, quando você juntar esses vários pontos, ó, vai dar exatamente uma parábola. Tá? Lembrou aí, galera? Né? O gráfico é uma parábola. Inclusive, eu fiz só o gráfico da posição, não foi? Eu poderia ser mais justo e fazer os outros gráficos. Não só o da posição, que eu acho que é bonito você fazer o gráfico da posição, mas você também poderia fazer o gráfico além do gráfico da posição, você poderia também fazer o gráfico da aceleração em função do tempo. Aí vamos relembrar aqui, ó. Agora eu gosto de revisão, né? Como é que é o gráfico da aceleração em função do tempo? E como é que é o gráfico da velocidade em função do tempo? Vamos fazer esses outros gráficos aqui, ó, para fazer uma coisa, né? Você tem 3 expressões ali, eu coloquei, não foi? Essa aqui era exatamente o y igual a 1 meio de gt quadrado. Dava exatamente essa parábola. Qual é a equação da velocidade, galera? No movimento de queda livre. Com velocidade nula. Qual é a equação da velocidade? V igual a quanto? A GT, né? Então, esse gráfico agora aqui é uma reta, né? O gráfico agora é uma reta. Tá lá, ó. O 2Dzão, né? O Dzão, o 2Dzão e o 3Dzão. E a velocidade, ela cresce linearmente. Então, se o tempo dobrar, a velocidade dobra, 2GTzão. Se o tempo triplicar, a velocidade triplica, 3GTzão. Por quê? Porque a velocidade é linear, né? A velocidade varia linearmente com o tempo. Já a posição dele, né? A altura que ele cai, não. A altura que ele cai cresce com o tempo ao quadrado, não é isso? Então, por isso que os comportamentos dos gráficos são diferentes, é isso? Tá? E o gráfico da aceleração que a gente não fez? Ó, a aceleração é a mais fácil de todas, ó. Porque ele cai com o quê? Com aceleração constante, igual a quem? Igual a G, não é isso? Tá? A aceleração dele é constante, igual a G. Então, na queda livre que a gente está trabalhando, ó, a aceleração é constante, a velocidade ela cresce linearmente com o tempo e a posição, né, cresce com o tempo ao quadrado. Show de bola, galera? Relembrou aí?
Boa. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos fazer outro probleminha de queda livre? Vamos ler aqui, ó. De um ponto situado a 60 metros acima do solo, é lançado verticalmente para cima uma esfera de chumbo com velocidade de módulo 20 metros por segundo, no instante de T0 igual a zero. Então, olha só, tem um prédio de novo, ele dá a altura do prédio, 60 metros, né? Tá dando a altura do prédio de novo, tá? 60 metros aí, beleza? E dá também o lançamento de uma bola de chumbo. Olha só agora, ó, você tem um objeto também sendo lançado mais uma vez, ó. Ou melhor, lançado não. O objeto agora foi lançado. No problema anterior, o que é que a gente tinha feito com o objeto? A gente tinha, ó, soltado ele, tinha abandonado o objeto. Então, naquele problema antes, a velocidade inicial é igual a zero, no problema anterior. Nesse problema agora, nesse problema, a velocidade não é nula, não é isso? No problema anterior, a velocidade era zero. Tá? Agora não, a velocidade não nula. Ele jogou o objeto com a velocidade, inclusive, que ele deu, né? Qual foi a velocidade do objeto aí, pessoal, que ele dá? De lançamento, ó, quanto? 20 metros por segundo. Então, ele está dando aí a altura do prédio de novo, né? Certo? Então, dá a velocidade inicial. Adota G, ó, adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, similar, e despreza-se a resistência do ar. A pergunta é a seguinte, de novo, o módulo da velocidade e o instante de tempo que a esfera atinge o solo. Então, mais uma vez, ele quer a velocidade e o tempo. Mais uma vez, a gente tem que resolver o mesmo problema, é isso, tá? Agora, considerando a velocidade inicial não nula. Então, eu posso usar aquelas fórmulas que eu usei anteriormente ou não? Aquela velocidade igual a raiz quadrada de 2GH eu posso usar ou não? E o tempo de queda? Será que eu posso usar também o tempo de queda? O tempo de queda igual a raiz quadrada de 2H sobre GT ou não? Assim, tem que levar em 2H por G, perdão, né? Opa, pode falar. Assim, agora tem que levar em consideração que depois, assim, dá para você fazer enquanto ele vai ganhar de velocidade durante a queda, mas depois você vai ter que somar com a inicial, né? Exatamente. Vamos descrever o movimento, porque ele jogou agora o objeto para cima, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro desenho aqui, boa. A primeira coisa que tem que fazer é um desenho, né? Então vamos fazer um desenho aqui, eu vou pegar de novo a figura, eu vou copiar e colar aqui, essa aqui que a gente fez anteriormente. Vou copiar e colar essa aqui. Então, olha só, nesses problemas aqui, eu vejo muitos alunos, muitas vezes, quando pega um movimento que você lança ele para cima, o aluno, muitas vezes, gosta de separar o movimento em duas partes. Gosta de ver o movimento que ele vai subir, né, uma certa distância. Gosto de ver isso, né? Que ele vai subir uma certa distância. Tá? Aí ele vai chegar, vai atingir um ponto mais alto e vai descer. Vejo muitos alunos querendo separar o movimento em duas partes. Aí calcula o tempo que ele leva para subir. Tá? Calcula, às vezes, o tempo que ele leva para subir. Aí depois calcula o tempo que ele leva para descer. Tá? Aí dá um trabalhozinho, não é isso? Tá? Lembrando que ele tem uma velocidade aqui inicial, V0, né? V0 é a velocidade inicial dele no instante T0 igual a zero. No instante T0 igual a zero, ele começa aqui, ó, com uma certa posição inicial. Aí eu tenho que adotar, é isso que a gente tem que fazer aqui, ó, aprender a adotar o quê? O ponto onde a coordenada, a posição vai ser zero, tá? A gente colocou naquele problema anterior que a coordenada zero seria em cima, né? Ele começaria com a posição zero aqui em cima. Eu acho que aqui, nesse problema, torna-se relevante colocar, de repente, o y0 embaixo, tá? Então, eu vou colocar o y igual a zero aqui embaixo, tudo bem? Então, ele começa com um y inicial que não é zero mais. O zero vai estar embaixo, eu escolhi. Tá? O zero, na verdade, vai ser a posição final dele. Então, a posição inicial dele é a própria que é a altura do prédio, que é de 60 metros, não é isso? Ou seja, aqui dá 0 metro, né? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros. É de onde ele começa, não é isso? Tá? Ele até deu dado no problema, que foi a altura de 60 metros. Tá? Deixa eu anotar aqui os dados, para a gente não esquecer, né? O V0 é 20 metros por segundo, é isso? E o Hzão, né, é igual a 60 metros, tá? Só para anotar aqui, é isso? É isso mesmo, tá bom? Beleza, então tá lá o eixo Y,
que é o eixo das posições. Bom, aí você tem, então, esses dados, né? Você tem a velocidade inicial e tem a altura de onde ele saiu. Então, eu vou aplicar aqui, ó, a equação horária do espaço. Por quê? Porque ele quer saber o tempo em que ele vai chegar lá embaixo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e aplicar a equação horária do espaço, tá bom? Equação horária do espaço, a galera já conhece bem, né? É o y igual a y0, né? Y igual a y0, mais V0t, mais gt quadrado sobre 2. Vou escrever aqui agora, né? Vamos lá. Está lá a equação horária do espaço, é isso? Beleza? Agora, lembrar o seguinte, a aceleração desse corpo vai ser mais g ou menos g? Também é uma coisa que tem que sempre ser feita no começo do problema. Você adotou o referencial para cima, não foi isso? Como você adotou o referencial para cima e a aceleração da gravidade aponta para baixo, ela vai ser menos g. Tá bom? Fica ligado que a aceleração é menos g. Então, a equação horária do espaço, ela fica com a seguinte forma. Y0, que é Hzão, né? V0t, é isso? Menos 1 meio de gt quadrado. Então, você tem exatamente essa equação aqui, ó, que dá a posição do corpo, né, no decorrer do tempo, não é isso? Aí, se você quiser fazer numericamente, vamos lá. Você tem o seguinte, ó. Você tem que a posição final dele vai ser quanto, ó? Quando chegar lá embaixo. Quando chegar no ponto mais baixo da trajetória, qual vai ser o y final dele aí, galera? Alguém me diz aí ou não? O y final dele vai ser igual a quanto? Né, a zero? Então, lá embaixo, ele vai ter um y final zero. H dele, a altura que ele saiu, 60 metros. Mas a velocidade que ele foi lançado foi quanto? 20 metros por segundo, 20 vezes t, menos 1 meio de g, que vale quanto? 10. Então, 10 vezes t quadrado. Tudo bem? Certo? O g é 10, né? A aceleração é menos 10, não é isso? Tá? Beleza? Então, o resultado aqui vai ficar 0 igual a 60 mais 20t menos 5t quadrado, tá? Eu vou pegar toda essa equação aqui, ó, e acho que é vantagem para mim, ó, pegar essa equação toda e dividida por 5, tá? Eu vou dividir tudo isso aqui por 5. Tudo bem? Então, vai ficar, então, quanto aí, ó? Simplificando, ó, 0 igual a 12 mais 4t menos t quadrado. O resumo da ópera aí, ó, vai dar o quê, ó? T quadrado, passar para o outro lado, é t quadrado menos 4t menos 12 igual a 0. Então, quando você resolver essa equação aqui, ó, quando você resolver essa equação do segundo grau, você vai encontrar o tempo em que o objeto chega no ponto mais baixo. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Vamos embora aqui, ó, né? A x quadrado mais bx mais c. Quem não lembra aqui, ó, vai lembrar de novo, ó. X é igual a quanto, ó? Menos b, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Sobre quanto? 2a, não é isso? Show? Né? Aí, quem é o delta, né? O discriminante delta? Delta é quem, ó? B quadrado menos 4ac, tá? Então, vamos aqui. Quando a gente olha para essa equação, a gente vê que o a é 1, né? A gente olha para essa equação que o a é igual a 1, né? Que é o termo que multiplica t quadrado. O b é menos 4, tá? O b é menos 4. E o c é menos 12. A gente já tem esses dados. Então, vamos lá e resolver, né, essa equaçãozinha. Então, vai ficar o seguinte, os tempos, né? Os tempos vai ser o seguinte, ó. Vai ficar, vamos calcular o delta aqui, né? O delta vai dar quanto? O delta vai dar o quê? O delta vai ser menos 4 ao quadrado, né? Isso, menos 4, o a que é 1, e o c que é menos 12. Então, a gente tem o valor de delta, né? O valor de delta vai dar quanto aqui, ó? O valor de delta vai dar 4 ao quadrado, dá quanto? 16, é isso? 16, mais quanto? 4 vezes 12, porque esse sinal de menos com esse menos já dá mais, né? Menos com menos ali vai dar mais. Esse menos com esse menos já dá mais. Então dá 48, é isso? 48. Então o resultado do delta vai dar 64, né? Resumo da ópera. Então o tempo vai dar quanto? O seguinte, ó, vai dar t igual a menos b, que menos b no caso vai ser menos 4, né? Mais 4, né?
B é menos 4, né? B é menos 4. Então, como é menos B, vai dar 4 positivo, né? Mais ou menos raiz de delta, que é 64, né? Sobre 2A, 2 vezes 1, tá? Resultado, eu tenho 4, mais ou menos 8, raiz de 64 dá 8, não é isso? Dá mais ou menos 8, não é isso? Tá? Beleza? Sobre 2. Vem por 2. Então, aí você tem duas raízes. Uma raiz da negativa. Né? Que vai ser o t igual a 4 menos 8 sobre 2. Essa raiz negativa dá um tempo aí, uma solução, um tempo aí, t', né? Igual a quanto? 4 menos 8 dá, quem é bom aí de conta? 4 menos 8 menos 4 por 2 menos 2, é isso? Menos 2 segundos. Então, uma solução dá menos 2 segundos. Não faz muito sentido, né? O tempo negativo, né? Como se ele estivesse passando ali no zero antes, né? Ele passou no y igual a zero antes, né? Tempo negativo. A nossa solução tem que ser um tempo positivo, tá? Então, o tempo positivo vai ser com o sinal de cima, 4 mais 8 sobre 2. Ó. Vai dar quanto, então? O tempo vai dar 12 mais 2. 12 por 2 dá 6 segundos, é isso? Dá um tempo igual a 6 segundos. Então, o tempo em que ele chega no ponto mais baixo, né? Vai ser igual a 6 segundos. Então, a gente tem um tempo que ele chega embaixo, não é isso? 6 segundos, tá? Bom, além do tempo, vamos voltar ali no problema, ele também pede o quê? Ele pede a velocidade, né? Ele pede o tempo, o instante de tempo e a velocidade que ele chega no ponto mais baixo, né? Que ele atinge o solo. Com o tempo agora, eu posso usar aqui o seguinte, eu já usei a equação horária do espaço. Com o tempo na mão, eu posso vir aqui, ó, e usar o quê? A equação horária da velocidade, não é isso? Agora eu posso vir aqui, ó, e usar a equação horária da velocidade. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó, velocidade agora. Bom? E a equação da velocidade qual é? V igual a V0 mais AT. Agora, lembra uma coisa, pessoal. Vem cá. Olha a figura lá. Quer que eu pegue a figura de novo? Eu posso pegar aqui, ó. Olha para a figura, ó. A velocidade inicial está aqui, né? Tem a velocidade inicial. E olha a aceleração, ó. Cuidado. A aceleração é G ou menos G? Cuidado agora, de novo, ó. A aceleração é menos G. A aceleração é negativa, já que ela está contrária ao referencial. Exatamente. Boa, Davi. Menos G, perfeitamente. Então, ó, vou colocar aqui, ó. V igual a V0 menos GT. Beleza? Aí eu vou lembrar que a velocidade inicial ele deu, tá lá no começo do problema. Eu gosto de voltar a figura aqui, porque ficou grande, né? Ó. Vai ficar V0 aqui, ó, 20 metros por segundo. Então, vou substituir V0 igual a 20 e G que vale 10, né? O G vale 10. Então, resultado. Numericamente, a equação da velocidade é essa aqui, ó. 20 menos 10 vezes t, tá bom? Vamos agora substituir o tempo. Qual foi o tempo em que ele chega no ponto mais baixo da trajetória? Qual é o tempo que ele chega no chão? Ele vai chegar no chão em que instante de tempo? A gente acabou de encontrar. Vai ser que tempo? 6 segundos, não é isso? No instante de 6 segundos. Então, vai ficar 20 menos 10 vezes 6. O resultado aí, ó, vai dar 20 menos 60. Vai dar uma velocidade positiva ou negativa? Menos, né? Menos 40 metros por segundo. Então, a gente tem o seguinte, a gente encontrou tanto o tempo como a velocidade que ele chega embaixo. Galera, essa velocidade negativa, tá certa ou tá errada essa velocidade negativa? Vamos voltar para a figura lá. A velocidade deu menos 40. Tá certa essa velocidade ser negativa? Olha a figura aqui, ó. Quando ele chega no ponto mais baixo da trajetória, ele chega aqui, ó, no sentido oposto do referencial. Então, na subida, ele tem velocidade positiva. Até chegar no ponto mais alto, da trajetória, a velocidade dele é positiva. Até chegar aqui, ó, no ponto mais alto, onde a velocidade fica zero. Tá? Aqui a velocidade é igual a zero. No ponto mais baixo, à medida que ele vai descendo, né? À medida que ele vai descendo aí, a velocidade vai ficando negativa, né? A partir daqui, ó, né, nessa descida, na subida, ele vai ter V positivo. Na descida, ele vai ter V negativo. Então, é natural que você encontrasse realmente a velocidade igual a menos 40 metros por segundo. Aqui embaixo, a velocidade que deu menos 40 metros por segundo, no instante t igual a 6 segundos, que ele chegou aqui embaixo, porque ele estava contrário ao sentido do eixo, né? Isso, ao sentido do referencial. Então, 6 segundos e menos 40, vai dar aqui, letra aqui, ó. 6 segundos e menos 40, porque a velocidade está em módulo, né? Ele quer isso, o módulo da velocidade, né? Aí não vai se preocupar com o sinal. Aí, nesse caso, o módulo de menos 40 é 40, né? De fato, vai dar
6 segundos, né? Dá essa letra aí, letra C. Show? Bom, o William está perguntando aí qual foi a distância percorrida, né? Isso, a distância percorrida, teria que fazer o seguinte, eu teria que pegar essa distância aqui, ó, a altura máxima que ele vai atingir, né? O H máximo, tá bom? É isso, Williams? Distância percorrida? Então, seria duas vezes essa altura máxima, mais o Hzão, não é isso? A altura máxima do outro lado ali, ó. Pronto, aqui, ó. Então, a altura máxima que ele vai atingir, né? Isso. Como é que a gente calcula essa altura máxima? Ó, a altura máxima aqui, ó, a gente pode usar aquela fórmula pronta, ó, do lançamento vertical. V0 quadrado sobre quanto? Sobre 2G, ó. Vai dar 20 metros por segundo ao quadrado, né? Isso, por 2 vezes G. 2 vezes G, né? Que é 10, né? Isso. Tá ali é quanto? Ó, 400 sobre 20. Então, a altura máxima aí daria 20 metros, não é isso? 20 metros. A distância percorrida, chama assim, né? D percorrido, seria 2 vezes a altura máxima, porque ele vai e volta, né? Ali ele sobe e desce, né? Seria subindo e descendo, né? Mais o Hzão. Então, você encontraria aqui quanto? 2 vezes 20, mais a altura do prédio, que é 60. Então, ele percorreria ali o quê? Teve uma distância percorrida, né? De 100 metros, não é isso? 100 metros. Show? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá, mais um aqui, ó. Quando o professor vai fazer o SSA aí, ó. Tá? Questão da UPE aí, ó. Seriado aí, né? Vestibular seriado da UPE. Olha só a questão da UPE, que é o seguinte. Um menino, no topo da torre de Malakoff, lá no Recife Antigo, lá em Recife, né? Atira uma pedra para baixo com velocidade inicial de 3 metros por segundo, né? Assinale a alternativa que representa o intervalo de tempo necessário para a pedra atingir o solo, sabendo que a altura de queda foi de 30,8 metros. Não está parecida a questão com a questão anterior, não, pessoal? Que a gente jogou uma pedra para cima. Qual foi a diferença agora? Que o menino jogou o quê? A pedra para onde? Para baixo, né? É o mesmo problema. Eu vou fazer aqui, por desencargo consciência, vou copiar e colar essa figura. De novo aqui, ó. A gente pode copiar e colar, aproveita aqui, ó. Parece muito com a questão anterior, né? Ó, pessoal, então, aproveitando a figura do problema anterior, a gente tem essa situação aqui, né, ó. O objeto caindo, né, do ponto mais alto, né, ele foi lançado agora para baixo, né, ó. Ele foi lançado para baixo, o objeto aí, né. E tem uma velocidade inicial V0 para baixo. Tá? Tem uma velocidade V0 aqui. Ele quer exatamente aí, ó, tá, o tempo que o objeto chega na parte mais... que ele cai, não é isso? Ele quer exatamente esse tempo que ele vai chegar lá embaixo. Tá? V0 aqui, né? Ele quer o tempo aqui, né? É isso que ele pede? Tempo, exatamente o tempo, né? Calcula o intervalo de tempo necessário para a pedra atingir o solo. Então, vamos lá. O tempo aí, né? Então, a gente sabe o seguinte, ele quer esse tempo, a gente precisa colocar um referencial. Ó. Vou colocar um referencial para onde? Para baixo. Vou botar um referencial para baixo aqui, ó, né? Aí agora, eu vou mudar, eu vou colocar um referencial para baixo, vou colocar a altura lá em cima, 0, tá? A altura lá em cima, 0, e a altura aqui embaixo igual a Hzão. Pode ser, não? Que é a altura do prédio, que é de quantos metros ele falou? O Hzão aí da torre de Malakoff é 30,8 metros, não é isso? 38,8 metros, tá? Vou arredondar o G aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tem uma aceleração agora. Detalhe, vai ser mais G ou menos de aceleração agora aí, ó. A aceleração vai ser mais G ou menos G? E aí? Mais G, não é isso, né? Já que você adotou o referencial para baixo, a aceleração é a favor do referencial. Tudo bem? Show? Mudou agora as coisas aí, não é isso? Então, vamos lá. Que é o tempo que ele chega lá embaixo, pode fazer o seguinte, ó. Eu posso mudar, vou fazer diferente esse problema. Eu vou fazer usando, primeiramente, calcular a velocidade que ele chega lá embaixo, tá? Fazer diferente. Vou calcular a velocidade que ele chega lá embaixo, que é o V final dele. Como é que eu posso encontrar esse V final? Ó, tu não tem a velocidade inicial dele? Ele deu lá no problema, vamos voltar lá. Qual foi a velocidade que ele atirou o objeto para baixo? 3 metros por segundo, tá aqui, ó. 3 metros por segundo. Tá bom? 3 metros por segundo foi a velocidade que ele jogou o objeto para baixo.
3 metros por segundo. Então, você vai aqui, ó, aplicar exatamente a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta Y, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. V final tu quer. O V inicial é 3, né? Vai ficar 3 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? E a altura que ele caiu foi H. Foi exatamente o 30,8. 30,8 metros, é isso. Então, substituir ali, ó. V quadrado vai dar quanto? 3 ao quadrado é 9, mais esse 10 vezes 30,8 dá 308. 308 vezes 2 dá 616. Resultado, V quadrado vai dar aqui, ó, 625. Logo, V vai ser a raiz quadrada de 625. Quanto é a raiz quadrada de 625, pessoal? Alguém diz aí para mim? 25 metros por segundo, né? Tá lá a raiz quadrada de... Isso aqui é a velocidade, ó. A gente usou a equação de Torricelli, mas ele não quer isso, ele quer o tempo, né? Ele quer o tempo que o objeto chega lá embaixo. Exatamente, Davi. Perfeito. 25 mesmo, né? Olha lá, então, aí eu vou usar agora o que é a equação horária da velocidade. Eu usei Torricelli, né? Usei a equação de Torricelli aqui. Equação de Torricelli, né? Que usa para espaço e velocidade. Agora eu vou usar a equação da velocidade, ó. Equação horária da velocidade. Então, vou usar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. V igual a V0 mais AT. Aí eu já sei o seguinte, que a velocidade final dele é 25. Eu sei que a velocidade inicial dele é 3. E eu sei que a aceleração dele é 10. 10 vezes T, né? O 10 metros por segundo ao quadrado. Resultado, 22, porque vai ficar 25 menos 3, é igual a 10T. Vou ter que T vai ser igual a quanto? Ó, 22 sobre 10. Ó. Olha lá, o tempo vai dar quanto? Ó? Tempo igual a 2,12 o quê? Segundos. Vamos lá. Então, vamos fazer mais um aqui, pessoal. Olha lá. Sim, esse problema também anterior, deixa eu fazer aqui o seguinte. Sim. Esse problema também dava para fazer usando a equação horária da posição, né, que a gente não usou. Né? Curiosamente, a gente pode usar também, ó, aqui, ó, a equação horária da posição. Ó. Vou fazer aqui, dar um espacinho. Tá? A equação horária da posição é o seguinte, aí eu vou pegar aqui, ó. Equação horária da posição. Vai ficar o seguinte aí, eu vou botar aqui um Y, né, claramente, né? O Y igual a Y0, né? Y igual a Y0, mais V0T, mais 1 meio de AT quadrado. Você vai usar de novo a equação do espaço, de novo, né? Aí eu vou substituir aqui, ó. A posição final dele, quando chegar lá embaixo, vai ser Hzão. Vai ser a posição dele, vai ser exatamente o Y, a altura do prédio, né? Às vezes a gente se confunde, né? Como é que o Y0, alguém pode pensar, o Y0 que é H. Não, o Y0 é 0, que a gente colocou o 0 lá em cima. Quando ele chegar aqui embaixo, que ele vai chegar na posição Y igual a 30,8 metros, que é a altura do prédio. Tá certo? Então, Y igual a 30,8 metros, ó. Aqui embaixo que vai dar o 30,8, que vai ser o Hzão, tá? Vou colocar o dado, depois a gente substitui os valores, ó. E o Y0 dele, que é de onde ele sai, que é 0. Mais V0 que a gente tem, né? Que é 3 metros por segundo, mais 1 meio de GT quadrado, tá? Então, você resolve essa equação de novo aqui, ó, para encontrar o tempo, tá? Mais uma vez, você vai encontrar o tempo. Vou substituir os valores, ele deu, ó, 30,8 metros é a altura, V0 é 3 vezes T, mais 1 meio de G, que é 10, T quadrado, não é isso? Então, o resultado, isso aqui vai dar 30,8 igual a 3T mais 5T quadrado, tá bom? Então, o resultado aqui, eu vou fazer a continha, ó, vou pegar esse 30,8 e vou passar para o lado oposto, vai ficar assim, ó, 5T quadrado, né? Menos 3T, mais 3T, perdão, né? Mais 3T, né? Menos 30,8, tá? Igual a 0. Beleza? Show de bola?
Então, resumo da ópera aí, ó. Você tem a equação de novo de segundo grau para resolver, ó. Vamos lá, vamos achar o delta aqui dessa equação de segundo grau? O delta vai dar o seguinte aí, ó. Delta vai dar o b quadrado menos 4ac. Aí, pela mesma ordem, né? Ó, o a aqui é 5, né? O b é 3 e o c é 30,8 negativo. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes 30,8. A turma que é boa de conta aí vai dar quanto? Ó? 3 ao quadrado dá 9, né? Vai dar de novo ali 616. Vai dar aqui, vai dar o quê? 625, né? 625 é o delta, né? Então, o tempo vai dar dois tempos aí. Você vai encontrar dois tempos, né? São duas raízes, né? A equação do segundo grau vai dar um tempo. Vai ser aqui o seguinte, ó. Vai ser o menos b, né? Mais ou menos, raiz de quem? De delta, sobre quanto? 2a. Isso aqui dá o seguinte, pessoal. Isso aqui vai dar menos b, vai dar menos 3, mais ou menos, raiz de quanto? De 625, sobre 2 vezes a, que é 5. Não é? Então, isso aqui vai dar menos 3, mais ou menos 625, vai dar 25, né? A raiz aqui, ó. Não é? Dividido por 10. Opa, 10 aqui, né? Então, você vai ter dois tempos, ó. Olha lá que legal. Um tempo vai ser negativo, que vai dar menos. Esse sinal de menos de baixo ali, né? Usando o sinal de menos, ali vai ficar menos 3, menos 25, dá menos 28 por 10, dá menos 2,8 segundos. Não faz sentido esse tempo, né? Seria antes, né? Do menino lançar a pedra, tá? Seria aí uma coisa de tempo negativo, não faz sentido, né? E o tempo positivo? O tempo positivo seria igual a 2,2 segundos, né? Vai dar o menos 3 mais 25, dá 22 por 10. Dá o 2,2 segundos que a gente tinha encontrado anteriormente, né? De outra forma. Tá? Show? Vamos lá. Beleza. O celular está descarregando. Pega o carregador do celular. O meu está no carregador aí, ó. Vamos lá. Vamos embora. Paz 1 aqui, a saideira. A saideira da gente aí, ó. Seguinte aí, ó. A figura representa o gráfico o espaço-tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima com velocidade v0 na superfície do planeta. O planeta agora não é. O meu tá no carregador, só tá ali no fio ali, tá tranquilo o meu aqui, tá? Beleza, ó. O seguinte, o planeta não é a Terra, de repente. A gente não sabe se o planeta é a Terra. É um planeta que ele vai jogar o objeto para cima, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Pronto, então tem uma figura já meia pronta aí, né? Que é o objeto lançado verticalmente para cima. A gente vai colocar aqui a velocidade inicial dele. Então, ó, vou colocar aqui o objeto lançado verticalmente para cima. Tá? Beleza? Tem lá a velocidade inicial dele. V0, né? V0 é a velocidade inicial do corpo, não é isso? Tá? Aí ele foi subindo, ó. Subiu. Atingiu a altura máxima e vai descer. Assim que o objeto faz? Beleza. Chegou aqui, né? E voltou, não é isso? Tá? Lá no ponto mais alto, ele atinge uma velocidade. Qual é a velocidade que ele atinge no ponto mais alto? Ele para, né? Momentaneamente aqui, ó. E volta, não é isso, tá? Aqui volta com a velocidade negativa, né? A mesma velocidade que ele foi lançado, menos V0, né? O valor de G vai ser mais G ou menos G nesse problema aí, pessoal? O valor da aceleração do corpo. Vai ser mais G ou menos G? Menos G, né? De novo, que o referencial está para cima, né? O eixo Y está para cima. Vou adotar o zero aqui embaixo. Beleza? Tudo bem? Está ali o o Y igual a zero, tá? E a altura mais alta que ele atinge aqui, ó. Tá? O Y dele aqui em cima, né? É o Y igual a H máximo. Boa, né? A pergunta dele é a seguinte, ó. Eu não fiz aqui, eu fiz a interpretação do problema, lançou para cima, né? Ó.
qual o valor da aceleração da gravidade da superfície do planeta e qual o valor de V0. Então, ele quer essas duas coisas, né? Ele quer o valor da velocidade inicial e da aceleração da gravidade. Veja, e a única coisa que ele deu aqui foi o gráfico. Mas o gráfico está suficiente, pessoal. Tem muita coisa no gráfico. O que é que a gente tem no gráfico? Ó? Do gráfico, a gente identifica aqui o seguinte, ó, que existe um ponto onde ele atinge o quê? Exatamente a altura máxima. Em que instante ele atinge a altura máxima aí? Pelo gráfico. Em que instante ele atinge a altura máxima? Ó, aqui é o eixo, perdão, aqui faltou, né, o tempo, né? Aqui seria tempo, né? Ah, tá bom, aqui é tempo em segundos, tá bom? Tempo em segundos. Beleza? Aí sim, né? Agora sim, tempo em segundos e espaço em metros. Então, qual foi o instante de tempo? 3 segundos. Então, o ponto mais alto aqui, que é o chamado tempo de subida dele, né? O tempo de subida dele aqui, ó, é 3 segundos, né? É o tempo. E o tempo que ele vai chegar embaixo vai ser quanto? Ó? Por sua vez, vai ser 6 segundos, né? Ele vai levar 3 segundos para subir e 3 segundos para descer. O total que o tempo de voo, né? Isso aqui é o chamado tempo de voo, não é isso? O tempo de voo dele é 6 segundos, tá? Além disso, qual a altura máxima que o objeto atingiu? Pelo gráfico ali, ó. Qual vai ser a altura máxima que ele atingiu aí? Alguém diz aí? A altura máxima dele vai ser quanto? Agora, a altura máxima é exatamente esse espaço aqui, entre 8 e 10, né? Entre 8 e 10, isso aqui dá 9, né? Então, a altura máxima deu o quê? 9 metros. Tá? Essa é a altura máxima que o objeto atingiu. Então, ó, galera, eu tenho duas coisas no problema. Eu tenho o tempo de subida, o tempo de voo, também posso escrever assim, né? O tempo de voo, que é 6 segundos, e eu tenho a altura máxima, que é 9 metros, tá? Vamos lá, a gente tem alguma fórmula para tempo de voo, não? Qual foi a fórmula que a gente calculou na aula passada lá? Tem uma fórmula para o tempo de voo aí, ó. Tempo de voo, a fórmula pronta é essa aqui, é 2V0 sobre G, tá? E a altura máxima, a fórmula que eu posso usar é o V0 quadrado sobre 2G, tá bom? Então, ó, eu tenho que esse cara aqui vale 6, né? Eu tenho que esse cara aqui vale 6, e eu tenho que esse camarada aqui vale quanto? 9. Beleza ou não? A gente tem exatamente esses dados aí, ó. Aí a gente quer encontrar o V0 e o G. Qual a diferença? É que aqui aparece um V0 ao quadrado, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Vou escrever assim, ó. 1 meio, né? Que ele tem 2 embaixo, né? V0 sobre G vezes V0. Vê se não dá no mesmo. Não muda nada, né? Beleza? Show? Tá? Então, a gente escrevia assim, ó. Peguei o V0, fatorei, né? Ficou V0 vezes V0 dá V0 quadrado. O 2 vezes G, fatorei. E aqui também na malandragem, ó, eu posso também colocar aqui o seguinte, ó. 2 V0 sobre G igual a 6. Aqui é até legal porque eu posso simplificar, ó. 2 com 6, né? Que dá 3. Ou seja, que é o tempo de subida, né? Na verdade, né? Ou seja, encontrei o óbvio, né? V0 sobre G é igual a 3. Resultado, eu vou substituir aqui por 3, ó. Então, vem aqui, ó, vai ficar 1 meio, 3, V0 igual a 9. Ou seja, vai dar V0 igual a quanto aí, ó? Fazendo a continha de padaria, ó. Simplifica aqui, ó. 3 com 9 dá 3. Vai dar 2 vezes 3 é quanto? 6. 6 metros por segundo é a velocidade inicial. Bom, então a gente encontrou aqui, ó, velocidade inicial, 6 metros por segundo. E o V0, e o G, valor da gravidade, ó, V0 sobre G não é igual a 3. Pronto. Se nesse planeta a velocidade inicial foi lançada ali, que ele não foi lançado é 6, o G aqui vai dar quanto? Ó? G vai dar 6 por 3. 6 por 3 dá quanto, pessoal? 2 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Pronto por hoje, né? Sabadão aí. Vamos descansar um pouquinho, né? Por hoje é só. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima.